Então hoje a gente vai mergulhar em um dos relatos mais fascinantes e, sem dúvida, profundos sobre a vida de Jesus, o Evangelho de João. E o que o torna tão especial? Bom, logo de cara, ele quebra as expectativas. Diferente dos outros evangelhos, a história aqui não começa com o nascimento de Jesus, mas com uma introdução assim grandiosa, cósmica, que muda completamente o jogo sobre quem ele é desde o primeiro instante. Então vamos dar uma olhada mais de perto nisso. O texto começa de uma forma que é quase poética, né? Não tem a história que todo mundo conhece do nascimento em Belém. Em vez disso, que a gente encontra essa declaração quase filosófica, super profunda. É aqui que somos apresentados a uma figura central, chamada de o Verbo. E a ideia é que essa entidade já existia, bem, antes de tudo. E esse conceito do verbo, ou logos em grego, que era uma ideia super importante na filosofia da época, é, na verdade, a pedra fundamental de todo o livro. Se a gente não entende isso, a gente perde o ponto principal, porque é aqui que o autor joga sua cartada mais ousada, a de que a própria razão, a lógica que organiza o universo, se tornou uma pessoa de carne e osso. É uma ideia tanto, né? E o legal é que a narrativa não joga essa ideia e pronto. Ela constrói o argumento de um jeito muito cuidadoso, passo a passo. Para a gente entender como essa história se desenrola, vamos seguir o caminho que o próprio texto traça, dividido aqui em 5 grandes partes. Cada uma delas vai revelando uma camada nova dessa identidade de Jesus. Ok, primeira parte. E já começa com a afirmação que, para a época, era absolutamente radical. A ideia de que esse verbo divino, essa força cósmica e eterna, de alguma forma entrou no nosso tempo, no nosso espaço. Entrou na história humana. E é aqui que o Evangelho faz a conexão direta. O texto diz com todas as letras que Jesus de Nazaré é a manifestação física, humana, daquele verbo eterno. É um momento em que uma ideia filosófica super abstrata se torna alguém, uma pessoa real. E isso prepara o palco para tudo que vai acontecer a seguir. Certo. Mas como é que se prova uma afirmação dessas tão grandiosa? A narrativa de João tem uma resposta bem clara para isso. Através de uma série de atos poderosos, de milagres, que o texto chama de sinais. E o que é fascinante aqui é que esses sinais não são aleatórios, sabe? Eles seguem uma progressão muito bem pensada, uma espécie de escalada de poder. Começa com um milagre que mostra poder sobre a natureza, depois avança para um que mostra poder de prover para uma multidão, e o clímax, o poder sobre a própria morte, quando ele ressuscita Lázaro. Cada sinal é maior que o anterior. Agora, a gente poderia pensar que depois de tudo isso, todo mundo ia ficar convencido, certo? Mas não foi bem assim. Na verdade, foi o contrário. Esses sinais acabaram gerando mais conflito, mais confronto. As pessoas, e principalmente as autoridades religiosas, começaram a pressionar, a pedir ainda mais provas, a questionar: quem te deu autoridade para fazer isso? E é justamente em resposta a essa tensão, a esse conflito que não para de crescer, que a mensagem de Jesus muda de tom. Ela se torna mais direta, mais explícita sobre quem ele realmente afirma ser. E isso nos leva direto para a próxima fase da narrativa. Toda essa sessão é construída em torno de 7 declarações muito famosas, as declarações Eu Sou. E em cada uma delas, Jesus usa uma metáfora poderosa para explicar o seu propósito. Ele não está dizendo que é só um bom professor ou um profeta. Ele está se colocando como a fonte de tudo, a fonte da vida, da luz, da verdade. E claro, esses ensinamentos, especialmente aquele em que ele se declara o pão da vida, soaram completamente absurdos para muita gente. Para alguns, era até blasfêmia. O resultado, uma divisão profunda. Muitos seguidores simplesmente foram embora, e as autoridades passaram a vê-lo, sem sombra de dúvida, como uma ameaça real que precisava ser contida. E esse conflito, que veio crescendo, finalmente chega ao ponto de ebulição. O palco para esse clímax é Jerusalém, bem durante a festa da Páscoa. O autor do Evangelho chama esse momento específico de a sua hora. A partir daqui, o ritmo da narrativa acelera de uma forma impressionante. É uma sequência de eventos quase cinematográfica. Tudo acontecendo muito rápido. A última ceia com os discípulos, a traição e a prisão no jardim, um julgamento que parece ter sido feito às pressas, até culminar na sua execução. E é aqui que a perspectiva única do Evangelho de João fica muito clara. A crucificação não é apresentada como uma derrota trágica, de jeito nenhum. É retratada como a conclusão de uma missão. Aquela palavra final, está consumado, carrega todo esse peso.
Não é um grito de dor, mas uma declaração de que o propósito foi cumprido. Mas, como a gente sabe, a história não termina na cruz. Os capítulos finais do livro são dedicados ao que a narrativa apresenta como a prova final, a validação de todas as afirmações que Jesus fez ao longo do caminho. O grande clímax de toda a história, claro, é a ressurreição. Dentro da lógica do próprio Evangelho, esse é o sinal definitivo. É o evento que, na visão do autor, confirma e valida tudo o que veio antes. Todos os milagres, todas as declarações, eu sou, tudo. E a história do discípulo Tomé, que é contada com tanto detalhe, não é por acaso. Ele é quase um personagem que representa quem está lendo o texto. Ele representa essa jornada do ceticismo total, do só acredito vendo, para uma confissão de fé profunda. A dúvida dele, de certa forma, serve para fortalecer a crença de quem não pôde ver os eventos pessoalmente. E, então, perto do final, o autor basicamente abre o jogo. Ele diz exatamente por que escreveu tudo isso. Ele deixa claro que não se trata de uma simples biografia ou de um livro de história. O que a gente tem em mãos é um argumento, uma tese, construída do início ao fim para levar quem lê a uma conclusão muito específica sobre quem é Jesus. E essa declaração final nos deixa com algo para pensar, né? Ao dizer que o mundo inteiro não poderia conter os livros que seriam escritos, o autor está, na verdade, admitindo que o seu relato é seletivo. Ele não contou tudo. Ele escolheu os eventos e as palavras que serviam ao seu propósito. O Evangelho, então, não foi feito para ser o fim da história, mas talvez o começo de uma jornada para quem o lê.